E lá vamos nós para mais um remake americano de um filme internacional. A gente já conhece essa prática, a gente já conhece o resultado também. Eu falo bastante aqui no canal sobre essa prática dos remakes. A gente sabe que a indústria hollywoodiana ela já vive desde sempre de remakes, de sequências, de tentar criar franquias lucrativas e tudo mais, mas tem essa prática muito comum de remakes, não só aqueles que já são filmes americanos mais antigos, eles refazem, mas principalmente de filmes recentes de outros países, que eles é o que todo mundo chama de, ou muita gente chama de, filme para americano que não quer ler legenda. Quase sempre são filmes muito parecidos com o filme original, que basicamente ilustram aquela mesma história de uma forma meio que genérica e que levam para aqueles americanos que não gostam de consumir filmes de fora dos Estados Unidos, que é a maior parte do público americano. E eu digo isso sendo uma pessoa que não tem o problema com a ideia de um remake em si. A gente tem grandes remakes na história do cinema, muitos dos remakes que se tornaram até maiores do que os filmes originais. O problema é que a gente sabe que na maioria dos casos, principalmente recentemente, quando se trata de um filme de fora dos Estados Unidos, a ideia é só transportar aquela história. E quando eu digo história, é porque esses filmes, geralmente, eles não têm uma preocupação cinematográfica muito grande, então é só pegar aquela história e transpor da forma mais genérica possível. Isso fica até mais claro aqui, a partir do momento que a gente tem como diretor o Mark Foster, que é um daqueles diretores que já fez filmes bons, já fez filmes muito ruins, mas é um diretor que não tem muito uma identidade própria dele. Ele é aquele diretor que estúdios gostam justamente porque ele executa qualquer tipo de história, digamos assim. E aqui a gente tem também, como nome principal, o Tom Hanks vivendo o Otto, que é a mudança, né, que eles fizeram. O original um homem chamado Ov, aqui um homem chamado Otto, se fosse a tradução do título original. No Brasil eles traduziram para o pior vizinho do mundo. Mas antes de mais nada eu preciso revelar para vocês uma questão, que eu sei que muita gente gosta do filme original, muita gente fala como se fosse um grande filme e tudo mais, e tudo bem, mas eu não tinha assistido, fui assistir só agora pra esse remake, e eu confesso que o original eu não gosto nem um pouco. Falei até recentemente lá no Twitter, depois que eu assisti, que pra mim parece um grande comercial de seguro de vida, cheio com uma moral da história e aqueles discursos e uma iluminação sem sombras e tudo mais. Então eu não curto muito a pegada do original. O remake eu não acho muito melhor, mas tem algumas coisas que pelo menos pra mim funcionaram um pouco melhor do que o original, e outras que funcionam menos. Eu vou tentar abordar um pouco tudo isso. Eu vou acabar fazendo uma comparação a partir do momento que é um filme que não tenta se desgrudar muito daquilo que é o seu predecessor, ou que é o original. É um desses remakes hollywoodianos mesmo, que tenta ilustrar as situações principalmente, ainda que algumas vezes de uma forma mais protocolar, mais apressada, ou outras de uma forma um pouquinho diferente, com alguma mudança, como por exemplo, lá tem uma cena das flores, aqui a flor vai aparecer de uma forma diferente, e a cena da flor, na verdade, vai ser uma cena na loja de materiais de construção. Vão ser essas mudançazinhas pequenas, relacionadas aos eventos, e também um pouco da construção, sobretudo nos flashbacks, que o filme original ele tem a grande base do filme talvez seja até os seus flashbacks, e para mim é o que melhor funciona no filme original. Aqui os flashbacks eles são meio que um protocolo, eles são muito rápidos, então se você compara, por exemplo, a cena do ônibus no original, que é uma cena um pouco mais tensa, um pouco mais longa, que a gente vê tudo aquilo prestes a acontecer, aqui basicamente acontece em poucos segundos só para falar que aquele evento existiu. Então tem um pouco dessa ideia de, se tem no original, a gente tem que fazer talvez mais próximo, igual ou parecido, então aquele evento precisa estar no nosso filme. Mesmo que muitas vezes ele não altere muita coisa, ou mesmo que muitas vezes ele entre da forma mais protocolar possível. Então, de forma geral, o pior vizinho do mundo é aquela mesma história transposta sem se preocupar muito em criar nada de muito novo cinematograficamente,
e que vai fazer apenas algumas mudanças para se encaixar na lógica que eles propõem dos Estados Unidos. Por exemplo, a vizinha aqui, imigrante, ela é mexicana, e coisas assim, bem pequenas, mas que se situam melhor na lógica dos Estados Unidos, que não fariam tanto sentido se fossem igual ao filme original, que tem um pouco da pegada de como funciona a Suécia e tudo mais. Então as mudanças elas vão muito mais nesse sentido. Mas ainda assim, eu gosto de duas coisas que para mim fazem toda a diferença aqui, e até por isso eu gosto um pouco mais dessa versão generiquinha do remake. Claro, é um remake que vai pela lógica americana de se fazer cinema, e aí tá talvez a maior diferença em relação ao original. O original ele tinha um pouco mais a ideia de ser quase uma fábula. Então aquele personagem extremamente ranzinza e em volta os vizinhos não eram parecidos com pessoas reais. Eles só estavam ali para serem as pessoas mais bondosas do mundo, até que aquele personagem visse que a vida vale a pena e tudo pela moral da história. Aqui ele sai um pouco dessa lógica mais fabulesca. O filme ele tenta se situar mais nessa lógica hollywoodiana de se fazer cinema, que é um pouco mais parecida com a vida real, mas não totalmente, só que tudo acaba sendo um pouco mais lógico. Então aqui os vizinhos, por exemplo, brigam mais com ele, criticam mais ele, esse tipo de coisa que torna tudo um pouco mais natural, digamos assim. Não tô nem falando se uma lógica ou a outra é melhor, é só... Aqui é uma lógica muito mais hollywoodiana de se fazer cinema, que não permite tanto aquilo que o filme original faz nesse sentido de ir por um lado muito mais de uma fábula. Por isso que eu digo também que o filme original, além da estética, parece muito um comercial de seguro de vida. Só que o que eu mais gosto aqui é principalmente essa relação central entre o Otto e a vizinha que chega lá no lugar e tudo mais. Eu compro muito mais a relação dos dois aqui nesse filme do que no filme original. Tem um carinho, tem a Marisol aqui, ela tem muito desse lance de você entender ela entende o Otto, para mim parece muito mais crível a relação dos dois, eu consigo comprar muito melhor ela. E talvez o que eu mais goste também depois disso é justamente a questão estética aqui do filme. Não tem nada de muito inovador, como eu falei, é um filme bem genérico, mas pelo menos ele subverte um pouco aquela lógica comercial que eu falo de seguro de vida do original, e aqui é um filme com mais sombras, por exemplo, que coloca mais o personagem em lugares escuros, que traz algo de um pouco diferente nesse sentido, e não parece aquela coisa quase de novela como é o filme sueco, de que não tem nenhuma sombra, tudo é claro o tempo inteiro, esse tipo de coisa. Então, assim, de forma geral, eu acho que eu não gosto muito do original, esse daqui também não traz nada de muito novo. Eu acho que quem gosta mesmo do original vai gostar menos desse daqui. Eu, como não gosto do filme sueco, eu acabei comprando um pouco mais algumas coisas, mas também acaba sendo mais um remake que entra nessa lógica apenas de pegar uma história e transpor essa história para uma lógica dos Estados Unidos, para uma lógica do cinema hollywoodiano, e construir da forma mais genérica possível. Assim, não parece ter um carinho muito grande com essa história. É um filme que joga tudo nas costas dessa dupla principal, dessa relação principal entre o Otto e a vizinha, e depende deles exclusivamente. Nem os flashbacks, que era o que eu mais gostava do filme original, aqui tem qualquer peso. Comenta aqui embaixo se vocês já assistiram o filme, quando vocês estão vendo esse vídeo, ou se vocês ainda não viram, o que vocês estão esperando, o que vocês acham dessa ideia de fazer remakes e tudo mais. Eu vou fazer um post hoje, se eu não me engano, lá no meu Instagram pessoal, que eu vou falar um pouco sobre essa ideia de remakes. Eu não vejo o remake por si só como algo problemático. Talvez o tratamento que Hollywood geralmente dá para os remakes, aí sim, é algo muito mais problemático. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo. Primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso aí, corta.